Oi pessoal, então vamos para a nossa primeira videoaula e nessa primeira videoaula vamos tratar de voz passiva. Já que vamos falar em voz passiva, obviamente temos que falar também na voz ativa. E o que é isso de voz ativa e voz passiva? De uma maneira bem simples, para poder diferenciar os dois tipos, a voz ativa é aquela onde o sujeito pratica a ação, tá? E a voz passiva é onde o sujeito sofre ou recebe a ação. De uma maneira bem simples, essa é a diferença, tá? Bom, vamos ver isso de uma maneira mais efetiva mais à frente. Eu tenho a seguinte frase: João comprou um carro. Opa, mas espera aí, eu vou estudar voz passiva em inglês com frase em português? Como é que é isso? Bom, primeiro temos que entender como é que é a voz passiva, como se faz a voz passiva em português. Tendo isso na cabeça, você conseguindo entender como é que foi feito isso, fica mais fácil da gente fazer isso em inglês. E a frase que eu tenho é: João comprou um carro. Onde eu tenho João é o sujeito da minha voz ativa. Comprou é o verbo da voz ativa. E um carro é o objeto, que aliás, objeto direto da voz ativa. Beleza. Como é que ficaria isso na voz passiva? Na voz passiva eu vou ter: um carro foi comprado por João. Deu para entender? Deu. Fácil de entender, parece fácil de fazer. Mas como é que realmente eu faço isso? Nem sempre quando a gente visualiza, a gente consegue expressar isso, tá? Para poder formar uma receitinha de bolo para se fazer a voz passiva. O que eu tenho aqui? Bom, o que eu tenho é que é fácil de fazer, parece fácil pela tela. Fácil de entender, teoricamente também é fácil de entender. Mas aí cheguei no meu problema, que é o como fazer. Então vamos ver como é que a gente faz isso. A gente coloca o objeto da ativa como sujeito na passiva. Foi isso mesmo? O objeto da ativa como sujeito na passiva. Muito bem. O que aconteceu depois? Apareceu a palavrinha foi. Ela já existia na voz ativa? Não. Se não foi, se já não havia na voz ativa, ela foi introduzida. Então, foi colocado um verbo a mais na minha voz passiva. Esse verbo que é colocado a mais é o verbo ser, que ele serve como ligação para se fazer a voz passiva. Depois desse verbo ser, o que apareceu? O verbo da ativa no passado. Não, não é no passado, é no particípio passado. Tá? Então eu tenho o objeto da ativa que virou sujeito na passiva. Eu introduzi o verbo ser. Eu coloquei o verbo da ativa no particípio passado. Opa, apareceu uma outra palavrinha, por. O que é esse por? Preposição. Tá? Depois do verbo de ligação e o verbo no particípio, eu coloco essa preposição. E aí então eu pego o sujeito da ativa e coloco ele depois desta preposição. Então vamos lá. Parece que é muita coisa falando, mas vamos ver isso aqui. Na tela, coloca-se o objeto da ativa como sujeito na passiva. Beleza. Depois foi introduzido um verbo de ligação. Como eu falei, é o verbo ser. Verbo ser no mesmo tempo do verbo da voz ativa. Ótimo. A seguir, coloca-se o verbo da ativa no particípio passado. Também foi falado isso. Depois, introduz-se a preposição por. Muito bem. Após a preposição, coloca-se o sujeito da voz ativa. Tenho aqui, então, 5 passos que são feitos para se fazer a transformação de uma frase na voz ativa para a passiva.
Então, está mais ou menos feita a minha receitinha de bolo. Muito bem. E como é que a gente faz isso em inglês? Muito diferente? Olha, não fiquem assustados, não fiquem preocupados. Por incrível que pareça, para fazer a voz passiva em inglês, faremos do mesmo jeito. Igualzinho como foi feito em português? Igualzinho como foi feito em português. Muito bom. Só tem uma coisa. Em português eu estava usando o meu verbo ser. Em inglês agora eu passo a usar o verbo be. Lembra que o verbo be vai ser usado no mesmo tempo que estiver o verbo da ativa. Depois, a preposição que em português era o por, agora em inglês é a preposição by. Tudo bem? Bom, vamos lá. Como é que fica uma frase em inglês, na voz ativa primeiro? Eu tenho, João comprou um carro. A mesma frase, só que agora escrita ela em inglês. Onde eu tenho sujeito da voz ativa, João. O meu verbo da ativa, bought. O meu objeto, que é objeto direto, também em inglês, a car. Muito bem, então eu tenho a mesma frase do português, agora transcrita em inglês. Muito bem. A voz passiva ficou: a car was bought by João. Foi feita a mesma coisa? Vamos ver. Eu tinha, João comprou um carro que era objeto da ativa, passou a ser sujeito na passiva. Tá igual. Foi introduzido o verbo ser. É verdade que em inglês é o be. O verbo be aqui está no passado porque o meu verbo na ativa estava no passado. Então eu tenho que usar o was. Mas eu tenho dois verbos no passado. Eu vou usar o was porque eu tenho que concordar o verbo com o sujeito. Aí eu tenho o verbo principal. Ah, mas o verbo principal continua no passado. Este verbo ele é igual no passado e no particípio passado. Isso facilitou para a gente. Então tá aí o verbo no particípio passado. Foi introduzida a preposição por, que em inglês é o by. E depois foi colocado o sujeito da voz ativa. Ou seja, fizemos do mesmo jeito. O objeto da ativa tornou-se sujeito na passiva. Certo? Foi introduzido o verbo ser no passado, que no caso foi o verbo was, né? E o verbo da ativa no particípio passado, what. Depois foi introduzida a preposição por, que em inglês by, e o sujeito da ativa após a preposição. Estão aí listados os 5 passos que fizemos no português, também agora feitos os mesmos passos em inglês. Tudo bem? Então, vamos ver o que tem a seguir. Mais uma importante informação. Esse procedimento serve para qualquer tempo verbal que esteja o verbo na ativa. Bom, se eu tenho aquela receitinha de bolo, o jeito de fazer a gente já sabe. Então não importa em qual tempo venha a minha frase nativa, que eu vou usar esse verbo be no mesmo tempo verbal, fazendo, né, as mudanças necessárias. Né? Vocês têm que ter em mente como é que é a estrutura dos tempos verbais para poder usar esse verbo be também na forma correta, do jeito certo. Bom, vamos lá. O que mais fala? Nota muito importante, ou seja, vem mais informação a seguir para a gente. Vamos lá. Quando na voz ativa o sujeito for they, we, people, somebody, aí está escrito somebody, mas pode ser, por exemplo, someone, anybody, anyone, um desses pronomes indefinidos. Estes termos devem ser omitidos na voz passiva. Omitidos? Como assim? Não devem ser escritos na voz passiva. Se eu não vou ter, tá, nenhum dessas 4 expressões, eu também não vou ter o by. Então eu tenho o exemplo. Pessoas falam inglês na Austrália. Sujeito: pessoas
Verbo da ativa. Speak. Falam. Falam o quê? Inglês. Objeto direto, inglês. Em Austrália, não é mais objeto. Isso aí já passa a ser complemento. Lugar para a gente é sempre complemento. Então ele não vai atrapalhar a vida da gente. Tá? Sabendo que em Austrália é o complemento, desde que você não separe essas duas palavras, elas não vão atrapalhar você onde você colocar na frase. Bom, vamos lá. Como é que fica isso? Lembra que eu vou pegar o objeto direto para ser o sujeito da passiva. Muito bem. Ali, inglês. Aí eu usei is. Por que eu estou usando is se antes eu usei was nos outros exemplos? Porque speak está no tempo presente. Então eu tenho que usar o verbo be no tempo presente. Para concordar com o sujeito English, eu tenho que usar is. Aí eu vou pegar o verbo falar e vou colocar ele no particípio passado. Spoken. Está escrito. E depois o complemento. Cadê o people? Não está na frase. Está errado? Não. Vamos entender e vamos relembrar depois a teoria. Outro exemplo. Somebody planted peas yesterday. Alguém plantou ervilhas ontem. Alguém plantou. Plantou o quê? Ervilhas. Ervilhas é o meu objeto direto da ativa. Ou seja, vai ser o meu sujeito na passiva. Em que tempo está o meu verbo? Está no passado simples. Como é que eu sei? Olha só o verbo regular, terminação em ed. Então, vou ter que usar o meu verbo be no tempo passado. Peas were planted yesterday. Por que antes eu usei was e agora eu estou usando were? Porque o was concordava com o meu sujeito. E agora o meu verbo be tem que concordar com o meu sujeito que está no plural. E o verbo be no plural no tempo passado é were. Aí, como é um verbo regular, o passado e o particípio passado são iguais. Cadê o somebody? Não usei. Por que eu não usei nem o somebody e nem o people? Pelo que está escrito em cima. Quando na voz ativa o sujeito for they, we, people ou somebody, esses termos devem ser omitidos, ou seja, eu não vou ter o agente da passiva em inglês. Não vou ter nem o by e nem nenhum desses 4 termos. Tudo bem? Bom, prestem atenção em como os termos people e somebody não foram usados na voz passiva. Ótimo, tudo bem. Já vimos isso. Na sequência, exemplos. Bom, vamos ver exemplo. O primeiro exemplo que aparece para a gente, eu tenho que alguém pegou a minha caneta da mesa. Se é pegou, então eu tenho minha frase no passado. Se eu tenho passado, eu vou ter que usar o verbo be no passado. Eu vou usar o was ou were, conforme for o meu sujeito. Alguém pegou o quê? Minha caneta. Minha caneta, coisa. Coisa, it. Para it eu vou usar was. O verbo que está ali no particípio. E aí eu vou ter a minha frase. Cadê o by someone? Não vou ter o by someone. Por que não? Porque someone você não sabe quem é. É um pronome indefinido. Se é indefinido, você não usa. Bom, outro exemplo. Opa! Eu tinha presente e passado até agora como exemplos. Agora apareceu uma frase no futuro. Eles construirão um novo hospital aqui. Meu sujeito, eles. Meu verbo, construirão. Em que tempo está isso? Futuro. Futuro simples. É aquele que eu uso com will. Construirão o quê? Um novo hospital. Aonde? Aqui. Lugar não é objeto. Então, deixa para colocar esse here no final da frase para não atrapalhar a vida de vocês. Construirão um novo hospital. Então, o que é objeto direto nesta frase torna-se sujeito na voz passiva. E aí vai ficar a new hospital.
Opa, apareceu will be. Por que apareceu o will be? Porque o meu verbo na ativa estava no futuro. Então, eu vou usar o be no futuro. O will be. O build, tá? Que está na forma infinitiva no futuro, tá? Por estar sendo usado no futuro, eu vou usar agora no particípio passado. Tá? E depois o here, que é complemento, aonde ele aparecer não vai atrapalhar a vida de vocês. Cadê o they? Não está ali. Por que não? Eles, você não sabe quem são eles, então você não vai usar esse agente da passiva. Beleza? Então temos aí uma frase no passado, temos aí uma frase no futuro. Vamos ver se aparece alguma coisa diferente. Opa, apareceu. Agora eu tenho the kids. As crianças estão mostrando as novas imagens, as novas figuras. Muito bem. As crianças estão mostrando o quê? As novas imagens, as novas figuras. Isso que é objeto na ativa vai se tornar agora sujeito na passiva. Muito bem. Que tempo verbal está sendo usado aí? Presente contínuo. Bom, e qual é a estrutura do presente contínuo? Eu vou ter o sujeito, eu vou ter o verbo be e vou ter o verbo com ing, que é o are showing. Muito bem. E como é que eu vou fazer para usar isso no verbo be? Eu vou ter the new pictures, que é plural, vai continuar are. Depois eu vou usar o be com ing, been. O meu verbo show no particípio passado tá aí para vocês. E agora eu vou ter by the new kids. Aliás, não é new kids, é só kids. Tá bom? Bom, tá aí o terceiro exemplo. Quarto. Opa, outro tempo verbal diferente. Agora eu tenho uma frase no presente perfeito. Brian pintou as casas deles. Muito bem. Brian pintou o quê? As casas deles. Então, their house vai ser o meu sujeito na voz passiva. Eu estou usando presente perfeito. Como é que eu tenho que usar o meu verbo be? No presente perfeito. No presente perfeito eu vou ter o have ou has, conforme o meu sujeito, mais o verbo, tá? Na terceira coluna. Então eu vou usar o verbo be na terceira coluna. E vamos ver como é que ele vai ficar? Muito bem. Por que eu estou usando o have? Porque é plural o meu sujeito. Se fosse terceira pessoa do singular, seria has. E tá aí o meu verbo be no presente perfeito. O meu verbo principal da ativa no particípio passado continua com o ed, porque é um verbo regular. Eu sei quem é que está sofrendo a ação, coloquei o by, o Brian. Ah, eu posso usar o him no lugar do Brian? Pode, não tem problema nenhum. Não atrapalha. Qual é melhor? Qualquer um dos dois. O que você colocar, não tem problema nenhum. Mas não se esqueça de escrever corretamente. Muito bem. 4 frases com 4 tempos verbais diferentes. O quinto exemplo, eu estou usando agora passado contínuo. Muito bem. Então eu tenho que as pessoas estavam visitando aquele museu. Aquele museu estava sendo visitado pelas pessoas. Vamos lá então. As pessoas estavam visitando o que? Aquele museu. Então aquele museu torna-se o meu sujeito na voz passiva. Vou ter que agora usar o verbo be no passado contínuo. Como é que é a estrutura do passado contínuo? Eu tenho sujeito, o verbo be no passado was or were, o verbo com ing e o complemento. Então eu tenho that museum, vai ficar was. O verbo visiting está com ing, agora eu coloco o ing para o verbo be. O verbo visiting, que é o verbo principal, fica no particípio passado. Como é um verbo regular, eu coloco ele com ed, tranquilo, sem medo de ser feliz. E depois, cadê o by people? Eu não sei quem são as pessoas, não vou escrever o meu agente da passiva. E aí eu tenho uma visão rápida
do que é voz passiva. Voz passiva é só isso, pessoal? Não. No próximo vídeo aula eu vou trazer mais informações para vocês sobre esse mesmo assunto, tá? Então isso ainda continua. Logo mais eu devo colocar para vocês uma lista de exercícios para que a gente possa treinar bastante isso, para que isso possa ser bem fixado na cabecinha de vocês. Então, pessoal, eu agradeço muito, tá, a atenção. Espero que isso venha a facilitar o entendimento dessa matéria e eu espero que vocês tenham sucesso na lista de exercícios. Se houver alguma dúvida, por favor, me procurem para que eu possa tirar essa dúvida de vocês. Muito obrigado pela atenção.